Olá, tudo bem? Aqui é o Carlos da Google Cache e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o painel da Google Cache. Basicamente uma demonstração para que você que está aí dando seus primeiros passos aqui na Google Cache entenda um pouco das possibilidades de configuração, tá? Nesse vídeo eu vou me ater muito à parte de configurações de cache, Smart Rules, onde você consegue criar regras personalizadas para sua aplicação. E não vou falar tanto de segurança, a gente tem outro vídeo só para isso, tá? Então aqui eu tenho minha página principal da Google Cache, eu tenho aqui o meu domínio. Primeira coisa, eu vou falar um pouco sobre DNS, tá? Então na Google Cache você pode usar a zona de DNS da Google Cache, então você vai mudar seus autoritativos aqui para Google Cache, você vai apontar para DEC e para JET, e você consegue fazer a gestão de todas as suas entradas. Então aqui eu tenho minhas entradas do tipo A, tenho minhas entradas de name server, tenho entradas MX que são de e-mail. Aqui eu consigo mexer em todas elas, mudar os TTLs delas. E aqui nas nuvens são as entradas que eu posso proxiar para a Google Cache, ou seja, que eu quero que passe pela Google Cache. Quando a nuvem está azul, está passando pela Google Cache, então está fazendo cache, está considerando ali as suas configurações. E se eu desativo, isso é entregue direto da minha infraestrutura, eu deixo de fazer esse proxy. Eventualmente, se você usou o tipo de apontamento CNAME, você vai ter uma visão diferente dessa parte de website DNS. Para isso eu venho em configurações, geral, e mudo de name server para CNAME. E assim que eu faço essa alteração, eu volto para o website DNS e eu tenho outra visão, tá? Aqui eu tenho uma visão de CNAME, onde eu consigo colocar subdomínios, adicionar host de origem e eu consigo também aqui ter meu domínio da Google Cache, domínio da Google Cache que seria uma hash de distribuição, né, um endereço de distribuição e os meus apontamentos. Então se você usa CNAME, você tem essa visão aqui e você consegue fazer a gestão dessa maneira, tá? Beleza. Agora eu vou falar um pouco sobre configurações da Google Cache, tá? Aqui na categoria de configurações eu tenho as abas de geral, cache, SSL e performance. Vamos dar uma olhada na geral. Aqui eu tenho modo CNAME, como eu disse anteriormente, para mudar de CNAME para DNS, tipo de dispositivo, geocalização. Em cache, eu tenho esse primeiro bloco que ele se diz respeito a cache estático, tá? Então, cache de imagem, CSS, JavaScript, em cada campo, eu tenho aqui uma guia de ajuda, tá? Que fala um pouquinho sobre cada uma das configurações. Além disso, a gente tem o endereço docs.gocache.com.br, caso você queira olhar nossa documentação. Então, se você quiser aprender um pouco mais, temos tudo isso nos nossos docs, tá? Então vamos falar aqui desse primeiro bloco na configuração de cache. Aqui se diz respeito ao cache estático do site, então imagem, CSS, JavaScript. Tempo de expiração TTL é o tempo que eu vou manter isso em cache, então aqui eu uso 15 dias. Comportamento de cache padrão, status por status code, então por padrão a gente faz cache em status 200 e 203. E cabeçalhos enviados pela origem, aqui eu quero ignorar, ou seja, as configurações da Google Cache são as configurações válidas, tá? Smart Cache é uma facilidade que nós temos para WordPress e Magento, principalmente. São conjuntos de regras que possibilitam que o seu site faça cache dinâmico automaticamente. Então, se você tem um desses CMS na sua plataforma, na sua aplicação, você pode usar o Smart Cache, é uma facilidade que a gente tem. Caso contrário, você deixa ele desabilitado, não precisa usar aqui o Smart Cache. Cache de navegador, então esse terceiro bloco se diz respeito ao cache de navegador. Aqui eu posso selecionar também os tempos que eu quero para cache. Limpeza de cache. Posso limpar cache clicando aqui, eu purgo a aplicação inteira, então eu vou limpar o cache todo. Se eu clicar aqui em Smart Purge, eu consigo fazer limpezas específicas por URL. Então eu posso especificar aqui uma URL. Se eu quiser, eu posso usar um wildcard também para fazer limpezas. E além disso, eu tenho o MIME Type. Então eu posso limpar, por exemplo, só texto HTML de uma página, se eu quiser. Então eu tenho um recurso bem legal aqui por limpeza por URL, tá? E temos também limpezas por tag. Então, se o seu site usa essa estrutura de tags, você também pode fazer limpezas por tag. Vale lembrar que toda essa parte de limpeza de cache, ela pode ser integrada via API também. Então, lá na documentação, você consegue acessar
nossa documentação para API. Caso você queira fazer essa integração via API, é super possível. Mas aqui você consegue fazer as limpezas dentro do painel. Modo desenvolvimento basicamente quando eu habilito o modo desenvolvimento, eu desabilito todos os caches, né? Então eu deixo de fazer cache. Então eventualmente se eu quero fazer comparações de teste AB com cache para identificar ganho de performance, ou até mesmo se eu quero debugar algo na minha plataforma que suspeito que seja cache, eu posso usar o modo de desenvolvimento para isso, tá? Mas eu não quero, agora que desabilitar meus caches, eu quero assim a influência da Google Cache, eu deixo ele desligado, beleza. Eu estou entregando em cache essa aplicação. Basicamente foi isso. Aqui em SSL, modos de SSL, então eu tenho o modo Field Security e Edge Security. Em Field Security, a gente fala com a sua origem totalmente criptografada, então a Google Cache fala na 443 com a sua origem. Em Edge, a gente pode falar tanto na 80 quanto na 443, tá? Então são modos de configuração SSL. Protocolos, por padrão, a gente deixa ativo o 1.2, aí você pode ativar 1.1 e 1.0, o TLS, e aqui a parte de certificados, né? Então eu tenho aqui meus certificados SSL e eu tenho dois certificados aqui que eu queria mostrar para vocês. O primeiro é o certificado automático, tá? Esse certificado ele é gerado automaticamente pela Google Cache só de apontar um site para cá. Então todos os sites que passam pela Google Cache a gente gera certificados de todas as entradas deles, inclusive. E aqui eu tenho um certificado também customizado, que eu subi dentro da Google Cache. Um certificado meu que eu quis instalar nesse site. Então eu consigo fazer esses certificados SSL. Se você quiser aprender como subir um certificado, a gente tem uma documentação também para isso, com vídeos para isso, mas é algo bem simples na realidade. Perfeito, aqui eu já falei sobre SSL e aqui eu vou falar um pouco de performance, dessa guia de performance. Aqui eu tenho compressão gzip, então compressão gzip vai fazer compressão de algumas páginas e recursos estáticos do site, que faz com que eu ganhe performance, né? Aumenta a velocidade de abertura e diminui o consumo de banda. Lítio é a nossa otimização de imagens, então o Lítio tem otimização para WebP, aquele formato que o Google desenvolveu de imagens, tem o JPEG progressivo, remoção de metadados e níveis de compressão. Todas as configurações do painel, tanto de cache quanto de lítio, de performance, eu posso customizar isso em Smart Rules. Então aqui, por exemplo, eu tenho um nível de compressão alto para toda a minha aplicação no lítio, na minha otimização de imagens. Mas se eu quiser, via Smart Rules, eu posso definir áreas do meu site com diferentes níveis de compressão. Então é legal que todas essas regras aqui da Google Cache, desse meu painel, elas são customizadas. Então vamos falar um pouco sobre customização também. Aqui em Smart Rules é aqui onde a gente consegue fazer customizações de regras, tá? Então eu vou até deletar essa regra aqui, que ela era um exemplo. Vou criar uma regra aqui, por exemplo, de full cache. É uma regra muito utilizada. Eu venho aqui em critério, seleciono o URL, que é HTTP. O wildcard pode ser tanto HTTP quanto HTTPS. Aqui eu posso selecionar meu domínio, tá? Se tiver um wildcard, tudo que vem atrás. Mas vamos pegar aqui o www, que é onde abre esse site. Eu posso criar, por exemplo, uma regra só para minha home. Então, a partir de agora, eu quero essa regra só para minha home e ela vai ser uma regra em que eu vou ter um tipo de cache full cache, então é o cache dinâmico, né? Eu vou fazer cache de HTML, por exemplo, e tempo de expiração de cache, eu vou selecionar aqui 7 dias. Então, eu quero que a minha home faça full cache por 7 dias e eu salvo essa regra, tá? Vamos fazer outra regra baseada em URL de novo. Vou pegar aqui o www. Digamos que eu tenho um site que ele tem um carrinho. E aí eu quero que esse carrinho ele não faça cache. Então eu posso pegar aqui o tipo de cache, não fazer cache e posso salvar. E aí eu tenho uma regra aqui em que o meu carrinho não faz cache, tá? As regras você pode editar, ó, colocar em ordem. Lembrando que as regras de cima sobrepõem as de baixo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma regra de full cache, o ideal é que eu coloque ela por baixo e as regras de exceções por cima. Aqui eu fiz uma regra de carrinho bem simples,
Mas o ideal, por exemplo, se você tiver um e-commerce, é que você faça regras, às vezes baseadas em cookies, para que você não faça cache para usuários logados, por exemplo. Então você poderia criar regras também com cookies, com base em cookies, né? Então digamos que eu tenho, por exemplo, aqui uma regra de URL no meu www, eu vou colocar aqui um barra e vou colocar um wildcard, quer dizer que eu quero contemplar tudo que vem aqui para frente. E aqui eu vou colocar um cookie. E aí, digamos que eu tenho um cookie que chama usuário logado. Digamos que eu insiro esse cookie aqui naquele usuário logado dentro do meu site, né? Então, todo mundo que tiver esse cookie, eu deixo de fazer cache. Então, o tipo de cache, vou fazer só conteúdo estático. Não quero mais entregar HTML, JSON. Eu vou entregar só imagem, JavaScript para esse usuário logado com esse cookie. E aí eu salvo e vou colocar ele aqui na frente, né? Então tenho aqui full cache, não faço cache do meu carrinho, e caso esse usuário tenha esse cookie de usuário logado, eu só sirvo conteúdo estático. Então aqui você personaliza a sua aplicação de acordo com as suas necessidades específicas. Você tem uma série de critérios que você pode combinar. Aqui eu falei sobre o URL, mas você tem método HTTP, conteúdo de cookie, cabeçalho de requisição, enfim, muitas opções que você pode uh, usar para personalizar suas regras. Todas as regras aqui são baseadas em regex. E caso você tenha alguma dúvida sobre melhores práticas ou dúvidas de cache, de personalização, vem aqui no chat da GoCache e fala com um dos nossos atendentes, tá? Em horário comercial, de segunda a sexta, vai ter alguém aqui para falar com você em tempo real. Caso contrário, envie um e-mail para suporte@gocache.com.br. Você consegue falar também com o pessoal através desse e-mail. Então, basicamente é isso. Aqui eu tenho geral, eu tenho regras de redirecionamento. Então, se eu quiser, eu posso criar redirecionamentos do tipo 301 e 302 no meu site. Algo que normalmente você faz em nível de infraestrutura, você pode fazer na CDN. E além disso, eu tenho Firewall, mas eu não vou entrar muito nesse mérito, porque é outro vídeo falando sobre segurança. Beleza, falamos de Smart Rules, agora vamos falar um pouquinho de Analytics, tá? O Analytics da GoCache ele vai te dar várias informações sobre consumo de banda, sobre volume de requisições, otimização de imagens e a parte de segurança também. Então, basicamente aqui você pode selecionar dia, hora, 15 minutos. Você pode escolher data e personalizar suas datas por aqui. Você pode escolher o que você quer analisar. Então, por padrão, você vai analisar tudo que passa nesse site. Mas se você quiser, por exemplo, você pode personalizar só para o www. É uma possibilidade, tá? E aqui em visualização, você pode visualizar por dia. Isso aqui seria a timeline aqui, tá? Por dia. Ou eu posso ter uma visualização por minuto também. Então, se eu seleciono por minuto, eu vou ter um gráfico ali com uma granularidade maior. Então, é um recurso bem legal, principalmente se você quer acompanhar minuto por minuto, se houve algum pico de requisições, se houve pico de erros, você consegue identificar muito bem transformando esses gráficos por minuto. Então aqui, ó, por minuto eu já tenho outra visão. Aqui, por exemplo, em transferências de dados, ó, se eu puxar, eu consigo dar um zoom e consigo ver isso mais perto, tá? Vou dar um reset. Vamos falar um pouquinho aqui dessa guia geral. Transferência de dados, tudo que foi consumido aqui dentro da GoCache, consumo de banda. Aqui eu tenho um gráfico de transferência economizada, então eu sei o que foi entregue pela minha origem, o que foi entregue pela GoCache. Page views economizados, então eu sei também o que foi entregue pela GoCache, o que foi entregue direto da minha infraestrutura. Aqui eu tenho page views e transferências bem baixas, né? Mas é que eu estou só num site de testes mesmo, então normal eu não ter esses números tão altos. Mas aqui em transferência de dados, eu posso ver aqui tudo que foi transferido, consigo ver o que foi de CDN, o que foi da minha origem, consigo ver o total. Se eu quiser, eu posso, por exemplo, dando zoom novamente, eu posso tirar o que foi origem e ver só CDN total, ou posso tirar o total. Eu tenho como personalizar page view, volume de page views, consumo de banda por segundo, tempo de resposta de origem. Esse aqui é um gráfico bem legal. Você consegue ver, por exemplo, se sua origem, né, se seu servidor ali de hospedagem tem algum gargalo ou se ele demorou mais para responder. Você consegue tirar alguns diagnósticos daqui.
Além da geral, eu posso ver requisições. Então, eu tenho aqui em requisições também um total de requisições. Requisições por segundo, uma média. E requisições por segundo, uma máxima, tá? Média e máxima. E lembrando que esses dados vão ser sempre sobre essas datas ou essas personalizações aqui. Então, você pode personalizar essas informações e puxar esse filtro de acordo com o tempo que você precisa. Requisições economizadas, cobertura de cache, HTTP status, então eu sei o que foi 2xx, 3xx, 4 e assim por diante. Lembrando que aqui a gente tem também tips, né? Dicas sobre cada um desses pontos, então se você tiver dúvida pode usar. E aqui eu tenho em volume de requisições, requisições por segundo, tamanho médio das requisições. Esse aqui, por exemplo, é um gráfico muito legal de você acompanhar, principalmente quando ele tiver uma capilaridade de dias, né? Porque você consegue entender o tamanho médio dessas requisições e com isso você pode otimizar a sua aplicação para economizar banda, por exemplo. Então, digamos que você tem um tamanho médio de requisições muito alto, você sabe que se você aperfeiçoar a sua aplicação, né, se você diminuir o tamanho dessas páginas, você pode diminuir também o tamanho médio dessas requisições e com isso economizar banda. E além de economizar banda, normalmente você tem um ganho também quando você diminui um pouco o tamanho de requisições, na grande parte dos casos, de performance. Então aqui te dá insights bem legais para você entender um pouco desse tamanho médio e como reduzir o seu uso de banda, que é um desafio aí de infraestrutura. HTTP eu tive sucessos e redirects, então é 2xx e 3xx. Aqui só 3xx, só 4xx, só 5xx e aqui são taxas de erros, tá? Então, basicamente isso aqui para Analytics. Eu tenho também otimização de imagens. Aqui eu consigo saber lá do lítio qual foi a transferência reduzida, qual foi o tráfego original e quantas imagens foram otimizadas. E aqui eu tenho esses dados em timeline, tá? Segurança e rate limit também são áreas do Analytics, mas eu não vou entrar em detalhes, isso fica em outro vídeo. Basicamente é isso o painel da GoCash. Se você tiver dúvidas, lembre-se do chat, segunda a sexta em horário comercial, atendimento em tempo real, ou manda um e-mail para suporte@gocash.com.br que a gente dá uma força por lá, tá bom? É isso, espero ter ajudado, um abraço.